O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, recontratou 9 servidores demitidos pelo atual governo e que ocuparam cargos estratégicos na gestão de Jair Bolsonaro. Agora são 10h30. Essa ação, só para vocês entenderem, vai contra ordens dadas pelo presidente Lula, que cobra de todos os ministros uma desbolsonarização das pastas. Vale lembrar que no dia 14 de fevereiro o presidente reforçou que precisava retirar bolsonaristas infiltrados nos cargos de chefia. Mais de 1.400 servidores em posições estratégicas já foram exonerados desde a posse de Lula. Inclusive, nessa semana, esse assunto, vai ser pauta, vai ser destaque, porque a gente vai entender se o ministro vai continuar no cargo ou não. Eu quero entender do ponto de vista político o que vocês acham. Tem viabilidade da continuação? Olha, o ministro está na cota do União Brasil. União Brasil é aquele partido que foi resultado da fusão entre o PSL, que elegeu Bolsonaro em 2018, e o Democratas, antigo PSL. Que não deu nada, né? Pois é, não deu nada, acabou gerando o União Brasil. Mas essa característica da fusão já dá uma pista de como esse partido é um pouco complicado, porque nele tem figuras como o ministro Juscelino Filho e como Sérgio Moro. Então, são pessoas com perfis muito diferentes que estão ocupando o mesmo espaço político. E a questão é, por que o Lula tem 3 ministros indicados pela União Brasil? Porque ele espera contar com os 59 votos do partido na Câmara dos Deputados e com os 9 votos do partido no Senado. Contudo, o partido é rachado. Então, esses votos, muito provavelmente, e ao que tudo indica... É política pura, né? Exato. Lula está tentando testar qual é o grau de fidelidade que ele vai ter do União Brasil, para ver se vai fazer sentido político para ele manter ou não esses ministros nos cargos. Sim. Mas o fato é que, ao que tudo indica, ele não terá esses votos do União Brasil, então nem vai ter a vantagem política e ainda por cima vai ter que lidar com a crise, com o desgaste político de ter que ficar se explicando sobre ministros, no mínimo, suspeitos. Agora, Maiara, você acha uma boa essa demissão para o governo Lula, pensando do ponto de vista político? Porque quantos deputados você mencionou? 59 deputados e 9 senadores. É bom arranjar briga com a União Brasil? O União Brasil tem uma grande importância dentro do Congresso, né? Como foi dito aqui, tem uma grande bancada. Mas esse grau de fidelidade que o Mano levantou aqui já tem sido cobrado pelo próprio PT, né? A própria Gleisi aí já fez uma declaração no sentido de demonstrar que talvez a União Brasil tenha muito espaço no governo e o governo Lula não tem a garantia de que essa fidelidade vai ser grande, né? Então, o Lula já declarou que se for comprovado que o ministro ele realmente está envolvido com todas essas acusações de corrupção, ele não vai mais ter espaço no governo. Considera uma posição importante, né? Importante reafirmar essa narrativa e eu acho que é importante o Lula ter cautela aí na hora de lidar com a União Brasil, embora o seu próprio partido esteja pressionando ele nesse sentido. Agora, é difícil, né? Menos de 100 dias de governo, já ter um ministro aí com tantas acusações de corrupção é complicado, né? Demonstra talvez uma certa desorganização, mas o Lula é articulado, quem sabe a partir dessa reunião que vai acontecer hoje, as coisas não se encaminhem de uma forma mais clara. Na realidade, esse é o segundo caso, né? Pelo que eu me lembre aí, de ministros balançando no governo Lula, né, Ale? A primeira foi a do turismo. Que também é do União Brasil. Então, você tem... O União Brasil é o hóspede do barulho, né? Porque, realmente, ele tem essa origem de partidos que, historicamente, foram contra o governo Lula, né? Foram apoiar o Bolsonaro. Você tem o Democratas, o PSL, que era o próprio partido do Bolsonaro, se juntou. E aí, nessa cota do Centrão, né? Do Luciano Bivar, que é representante do Centrão, é aquela história, né, mano? É torcedor do esporte, né? Fazer o quê? E aí, esse pessoal se juntou para dizer que vai apoiar Lula, tem muito voto, mas também na hora de indicar ministro, indica a Daniela, que tem esse histórico esquisito com milicianos aqui no Rio de Janeiro, e você tem esse ministro, o Juscelino Filho, que ele tem o escândalo da estrada que passa na porta da casa dele, feita com dinheiro do orçamento secreto.
você tem milhões em cavalos de raça que ele cria não declarados, a Receita foram pegos agora. Usa avião para ir em exposição de cavalo e cobra as diárias e a viagem da União. Quer dizer, é tudo que é a política velha, tudo que o Brasil tem assim, de mais arcaico, mais retrógrado na política. Então, assim, o que o Lula está fazendo é chamar o sujeito para conversar, me parece, que é para ele ter a saída honrosa, dele sair da reunião e ele próprio pedir demissão. É aquela história, escuta, meu filho, pede demissão para eu não ter que te demitir, me parece que esse que é o conteúdo da conversa. Se for, ele se livra do Juscelino, mas não se livra do União Brasil. O União Brasil agora precisa ter um pouco mais de critério a quem indica, e o governo Lula também precisa botar um pouco de filtro em relação aos nomes que recebem indicação. Porque não basta, me diz aí quem que você quer que eu te ponha o Ministério da Comunicação, que é um ministério enorme, que envolve verbas enormes, concessão de rádio e televisão, tem uma série de coisas muito críticas, a própria SECOM, né, que distribui publicidade do governo, tem muita coisa muito crítica e muito importante na área do Ministério das Comunicações, que, claro, não pode estar na mão de qualquer um. Muito bem, gente, são 10